No vídeo passado, eu falei um pouco sobre como a gente deve calcular os gastos do nosso escritório e o cálculo de honorários em cima disso, para que no final do mês a gente tenha tranquilidade, para que a gente consiga fechar os números. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Maria Gabriela, sou advogada, gestora e empreendedora. E a gente trata muito sobre isso aqui no canal, então espero que vocês gostem. E no vídeo de hoje não podia ser diferente, né? Eu trouxe para vocês um pouquinho ali da parte teórica e hoje eu vim mostrar para vocês como vocês podem montar a sua própria calculadora de honorários, utilizando uma ferramenta totalmente gratuita que é o Notion. Já falei muito desse aplicativo aqui para vocês, que é o que eu utilizo hoje na minha advocacia para fazer a gestão. Como eu disse, ele é muito personalizável e montar essa calculadora de honorários foi uma das coisas que eu fiz recentemente, implantei recentemente e tem feito bastante diferença, né? A gente consegue fazer uma demonstração cabal para o nosso cliente de tudo aquilo que a gente está cobrando, a gente consegue montar melhor uma proposta de honorários. Então vamos lá, vou mostrar para vocês na prática como montar a sua própria calculadora de honorários e ter todos os valores ali certinhos para facilitar a sua gestão e evitar erros também, tá bom? Vamos lá, primeira coisa, abrir já aqui a página, né, do Notion que a gente vai utilizar de calculadora de honorários, ok? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, barra, e aí você vai procurar aqui Database Inline, ok? Eu vou colocar aqui cálculo, ok? Exemplo, porque aí nisso a gente consegue já abrir e aí eu consigo editar todas de uma vez e fica mais fácil a visualização, tá? Então a gente vem aqui em adicionar uma propriedade. A primeira propriedade que a gente vai colocar é no estilo número, tá? Então a gente vai chamar ela de custo de operação, tá? Eu já falei para vocês como que vocês chegam nesse valor no vídeo passado. Vou deixar aqui nos cards para que vocês consigam chegar nesse valor, porque isso daqui realmente varia de escritório para escritório, tá? Então, vou precisar realmente que vocês vão no vídeo passado para entender como chega nesse valor aqui, ok? Tipo número, depois a gente vai colocar aqui também, tá? Tipo número também, a gente vai colocar aqui valor por hora, que é quanto você efetivamente cobra por aquilo. Para você chegar também nesse valor mínimo de hora, eu também expliquei certinho no vídeo passado, sugiro que vocês vão lá, que vai ser muito mais fácil para vocês na hora de vocês colocarem esses valores aqui, tá bom? Terceira propriedade que a gente vai colocar também é numérica, tá? A gente vai colocar aqui o tempo do processo, afinal, cada processo, cada ato ali exige um tempo específico e eu sempre coloco aqui na descrição, tá? Em meses. Você pode colocar em anos também, mas na hora da gente fazer os cálculos isso pode dar algum tipo de interferência, tá? Então eu coloco em meses, porque nem todo processo ele é judicial, pode ser um processo administrativo, enfim. Então eu coloco em meses, eu prefiro, fica muito mais fácil da gente fazer os cálculos também, ok? Mais uma propriedade numérica. Aqui a gente vai colocar aqui, o número de partes adversas. Então, quantas pessoas vão estar no polo passivo dessa ação, né? Ou então, se o meu cliente, ele é um réu, quantas partes estão processando ele, né? Isso é muito importante, principalmente porque a gente tem a leitura das peças processuais, a gente tem o tempo para elaborar as respostas, enfim, a gente tem que calcular isso, tem que prever isso também, ok? Eu gosto de colocar aqui também a complexidade, tá? Então, a complexidade, ela é também numérica, afinal, cada caso é um caso, né, gente? Às vezes a pessoa, por exemplo, se ela tem mais provas, se vai ter necessidade ou não de ter uma perícia no meio do processo, se são teses que são aceitas, né, já na jurisprudência, ou se são teses que inovam. Então, isso tudo entra no grau de complexidade, tá? Aqui eu gosto de colocar também uma descrição, afinal, não sou só eu que vou utilizar, então eu coloco aqui para fácil
até 5, né? 5 para muito difícil, né? Então, essa vai ser a nossa escala, tá? De 1 a 5. Eu gosto de colocar a matéria. Afinal, aqui no escritório a gente trabalha com várias matérias, né? Não sou só eu que advogo. Então, eu gosto de colocar a matéria, porque aí no final a gente consegue quantificar tudo isso, ver quantas pessoas se interessaram, quantas pessoas entraram em contato, né? Esses leads, enfim, eu acho legal, eu acho interessante, tá? Então, a matéria você pode colocar aqui, vou colocar aqui exemplo, tá? Que é uma que eu utilizo muito, bancário. Só para entrar ali depois, e aí fica bem bonitinho, né? A gente consegue adicionar, você pode adicionar aqui também, por exemplo, criminal, né? Aqui você consegue adicionar todas as áreas do seu escritório. Opa, escrevi errado aqui. Você pode adicionar todas as áreas do seu escritório, se você quiser mudar a cor também, tá? Só clicar aqui do ladinho, por exemplo, azul. É bem interessante, tá? Vamos lá, agora vem a parte que realmente interessa, tá? Então, essa primeira parte vai ser da fórmula em si, em que a gente vai ter o valor à vista. Eu gosto de colocar aqui. Valor à vista. Aqui, gente, é muito interessante, ó, que você vem aqui, o tipo é fórmula, como vocês viram, né? A propriedade é fórmula. Você vem aqui em editar fórmula. Como que a gente chega nesse valor à vista? Gente, primeira coisa, você vai pegar o custo de operação vezes o tempo do processo, certo? Afinal, custo de operação mensal que a gente vai colocar é o custo do processo para o seu escritório. Quanto você gasta por mês para conseguir manter aquele processo? Então, você vai multiplicar ele pelos meses do processo, ok? E aí, você vai descobrir quanto ele vai custar para o seu escritório. Então, os honorários, eles vêm para somar nesse valor, ok? Então, ele já vai entrar ali também no custo final do meu cliente. Aí, a gente vai somar as partes adversas. Aqui é uma questão que vocês vão ter que prestar atenção, porque é uma questão muito particular, ok? No meu escritório, como a gente tem um sistema de revisão, então a gente utiliza aí, em média, para cada parte adversa, dependendo do número de pessoas, a gente vai ter um número de contestações. Quanto tempo a gente leva para ler, para elaborar a impugnação, para fazer a revisão e para fazer o protocolo? Aqui no meu escritório, a gente leva, em média, 8 horas. Então, é esse o tempo que eu vou colocar ali, ok? Vezes o valor por hora, tá bom? E aqui vem uma parte que é um pouco mais complicada, porque a gente vai multiplicar esse valor pela complexidade. Lembra que eu coloquei aqui para vocês, né? Coloquei aqui a complexidade que vai de 1 a 5. Dependendo do valor que eu coloco, vai dar um valor diferente de honorários. Essa parte ela é um pouco mais complicada, porque exige um conhecimento de programação. Então, eu vou colar aqui e vou deixar aqui embaixo para vocês, na descrição, todas as fórmulas que a gente for utilizar. E aí, você adequa de acordo com o nome das suas propriedades, tá? Você pode colocar o nome que você quiser, desde que funcione na mesma lógica, tá bom? Então, vamos lá. E qual que é a lógica disso aqui, tá? Se a complexidade é 1, o número de vezes para qual vai multiplicar esse valor aqui é 1, tá? Que significa aqui o nosso valor por hora, tá? Então, se a complexidade é 2, então a gente tem um aumento de 20% no valor dos honorários. E assim sucessivamente, tá? Aqui serve para os advogados que dividem também, tá? Os honorários. Eu recomendo que façam isso, é muito difícil hoje um cliente que chega a pagar à vista, tá? Então, a gente vai colocar aqui, ó, dividido por. E aqui, né, por exemplo, você pode colocar até 15 vezes. Então, você vai dividir aqui para o seu cliente até 15 vezes, tá? Pode ser no tipo número também, igual a gente estava fazendo, tá?
Então, aqui você vai colocar o número de vezes e aí a gente vem com outras duas fórmulas. A primeira fórmula vai considerar quanto fica no cartão, tá bom? E a segunda fórmula também, quanto fica no boleto. Por quê, gente? Porque o que a gente quer, né, é vender à vista a nossa prestação de serviço. É o que de fato compensa pra gente, tá? Então, é claro que na hora que você vai vender no cartão, vai ter uma taxa, né? Muitas máquinas têm essa taxa, então é bom que a gente já calcule, já entregue isso para o cliente, para que ele não fica falando, ah, e quanto que fica no cartão? Aí você vai lá, faz a simulação e fala, ah, fica tanto. Ah, tá, mas e quanto que fica no boleto? Aí, só que você tem que pensar o quê? No boleto, existe o fator de risco. Então, eu acredito que é interessante você cobrar um valor a mais para suprir esse risco de inadimplência, tá? Então, por exemplo, se o seu percentual de inadimplência é 10% hoje, né, na sua advocacia, então eu sugiro que na hora de fazer essa fórmula, que seja adicionado esse fator de risco de 10% de inadimplência, tá bom? Assim, as pessoas que optam por fazer o pagamento no boleto, não podendo realizar, as outras pessoas que estão com esse boleto em dia vão suprir essa questão financeira no seu escritório para você acabar não falindo, né? Não tendo problemas aí a longo prazo, tá bom? Então, vamos lá. Como que a gente faz essa propriedade aqui do cartão? Como vocês viram, né? Você vem aqui em editar propriedade, editar fórmula. Vai abrir esse quadro aqui para vocês, tá? Como que é calculada essa fórmula aqui do valor do cartão? Como que a gente vai fazer esse cálculo, tá? Você vai pegar aqui o valor à vista, ok? Vai multiplicar, eu coloco, né, quando ele é pago no cartão, a gente coloca uns juros aí de 20%, tá? Então, vezes 1,2, dividido, então você coloca a barra, por dividido por, lembra? Vai ser o número de vezes, número de parcelas, tá bom? Então, você divide por isso daqui e vai multiplicar. Multiplicar pelo quê? Pelas taxas do seu cartão de crédito, tá bom? Então, a taxa do meu cartão de crédito, ele é esse valor aqui, tá? Isso daqui é o que é cobrado por parcela, então eu coloco aqui que toda parcela ele é cobrado esse valor de juros, tá bom? Mais 0,49. Esse valor aqui, gente, ele vai diferir de método de pagamento para método de pagamento. E aqui, no valor do boleto, como que ele fica a minha propriedade? Então, venho aqui em editar e a gente vai colocar a fórmula. Valor à vista, ok? Vezes 1,3. Aqui, gente, tem um aumento de 30%. Por quê? Boleto tem o fator de risco, como eu falei para vocês, da inadimplência. Então, como que a gente se assegura disso? Cobrando mais caro na parte do boleto, tá bom? Então, a gente vai multiplicar por 30%, tá? E vai... Aqui tem que colocar entre parênteses, para não fazer o cálculo errado, tá? Dividido pelo número de parcelas. Então, a gente coloca aqui, dividido por. Ok? A gente fez a nossa calculadora, né? Muito mais fácil do que se parece, né? Então, aqui eu vou colocar, por exemplo, simulação. A gente coloca o nome de simulação nesse daqui. Ah, e aí, como que fica, né? Vamos utilizar pra gente ver se deu certo? Vamos supor que o nome da minha cliente é Gabriela e ela caiu no golpe do Pix. Meu custo de operação, vamos supor que seja de R$ 95,00. Eu cobro por hora, por exemplo, R$ 80,00. Quanto tempo esse processo leva em média? Leva uns 3 anos?
Então, vamos colocar aqui 36 meses, tá? São quantas partes adversas? É o banco, é o laranja e é o banco que recebeu. Então, são 3. Então, vamos colocar aqui, né? 3. Qual que é a complexidade disso aqui? Ela tem provas? Tem. Foi recente? Foi. Tomou todas as providências? Tomou. Sim. Então, é provável que a gente ganhe esse processo? Sim. Então, eu vou colocar aqui nível 2 de complexidade. A matéria é bancário, tá? Então, aqui, ó, a gente já tem quanto que é o valor à vista desses honorários. Mas aí, né, ela tá me pedindo para ver quanto que é, por exemplo, em 12 vezes. Em 12 vezes, ela vai pagar 12 de 66686 no cartão de crédito ou ainda 694 no boleto, tá bom? Então, como vocês podem ver, é funcional. Por exemplo, ela não quer mais dividir em 12 vezes, ela me perguntou quanto que fica em 5. Você vem e coloca aqui em 5, ó, ele já mostra para você quanto que fica. Isso funciona, tá, gente? Em quantas vezes você quiser. Em 12 vezes, ali como eu fiz, né? Em 15 vezes, tem gente que trabalha. Não, ela quer me pagar em 3 vezes, tá bom? Então, vocês podem fazer isso, ele já vai mudar. Então, por exemplo, aqui. Ah, não, eu acho que a complexidade não é 2. Eu acho que a complexidade é 5. É muito difícil esse processo. Só que não são 3 partes, são 2 partes. Olha, você tá vendo como que os valores eles já vão se ajustando? Olha que interessante. Então, é isso. Finalizamos aqui com essa calculadora de honorários. Espero que tenha ficado claro. Lembrando que eu vou deixar todas as fórmulas que vocês devem utilizar aqui na descrição, porque eu sei que é realmente um pouquinho complicado, tá? Mas vocês devem lembrar, né, que na hora que vocês forem colar, ele não vai ficar certo. Então, você vai ter que vir aqui, ó, por exemplo, vocês vão ter que editar a fórmula, tá? E vão ter que achar aqui as propriedades. Então, não adianta você só escrever tempo de processo, que na verdade ele não vai colar, não vai funcionar, tá? Então, você tem que achar a propriedade aqui para poder adicionar. Então, só vai funcionar se ficar cinza, ok? Então, eu vou deixar aqui. Espero que vocês gostem, espero que tenha sido útil. Isso daqui ajuda muito. Então, por exemplo, os outros advogados, eles não precisam mais ficar me mandando mensagem, olha, quanto que fica, quanto que é não sei o quê, quanto que é não sei o quê. Já consegue você mesmo fazer essa projeção aqui, essa calculadora de honorários. E claro, né, gente, fechar as contas no final do mês e conseguir demonstrar de fato para o seu cliente como que é feita essa conta, né? O que que acontece, como que você chegou àquilo e não simplesmente estar chutando um valor. Ok? Então, havendo qualquer dúvida, me coloca à disposição para responder vocês aqui nos comentários e até a próxima. Tchau!